Coração de anjo. Nossos amigos Sebastião e Antônia haviam contraído matrimônio, era julho de 1973. A família de ambas as partes, muito embora não entretessem afinidades, nem ostentassem posições em destaque na sociedade, apoiaram o recente casal e os ajudaram financeiramente a erguer a primeira casa própria. Foram precisos somente alguns meses de preparativos para que recebessem de Deus a ventura de um ninho doméstico. E Sebastião e Antônia mal podiam conter a felicidade pelo molho de chaves que lhes era entregue em mãos para abrir-lhes a porta da felicidade em uma bela edificação em alvenaria. Através do tio de Antônia, Sebastião era colocado na função de auxiliar administrativo em uma empresa do comércio. A vida sorria, desenhava-se para eles um futuro promissor. O casal esbanjava felicidade, especialmente em março de 1977, quando nasceu o primeiro filho. Em setembro de 1980 veio o segundo, e em maio de 1983 o terceiro. Uma família munida de grandes responsabilidades por 3 filhos que precisavam serem cuidados. Na época, a jovem senhora Antônia esforçava-se por cumprir com suas obrigações, nas orações também estendidas à comunidade, em visitas periódicas às casas do bairro. Ela integrava um grupo de respeitáveis anciãos católicos que priorizavam os lares mais humildes e nas noites de quarta-feira entoava o cântico a Maria Santíssima. Mas a vida de nossos amigos Sebastião e Antônia atravessaria por testemunhos mais árduos. Os filhos pequenos começavam a exigir maiores cuidados, sobretudo com relação à saúde. O tempo livre da mamãe Antônia ficava cada vez mais exíguo. Dentre as preocupações estavam agora, em julho de 1986, era o de conciliar a atenção dispensada aos filhos com as tarefas domésticas e os cuidados pessoais. O exercício missionário da oração nos lares vizinhos, Antônia sentia-se obrigada a se abster, talvez por algum tempo. A filha, a criança de menor idade, apresentava problemas digestivos constantes, o que fez nossa amiga redobrar cuidados e despojar-se de toda a vaidade feminina. Mas, enquanto Antônia sublimava a alma no exercício sacrificioso da maternidade, Sebastião revelaria tradições afeitas ao apego carnal e deixava-se consumir lentamente por um engano que alimentava de forma obsedante na alma. Ou seja, ele pensava: minha esposa não me ama mais. Apegos de familiares desencarnados provindos em caráter emergencial do plano espiritual, a fim de socorrer a sagrada instituição doméstica, verdadeira reunião dos filhos de Deus, esforçaram-se por atuar através do processo da intuição, da proteção contra espíritos obsessores. Entretanto, a teimosia de Sebastião, assumindo nível patológico na questão do ciúme, foi imperante, levando nosso amigo ao erro ainda em voga no planeta de provas e expiações na Terra, que é o erro da traição conjugal. Em agosto de 1986, a triste notícia do adultério cometido por Sebastião era levada por colegas de profissão ao conhecimento dos pais de Antônia. E então estoura a crise, e depois advém a tristeza, as discussões acaloradas e, por fim, a dor da separação. Nossa amiga Antônia tinha de ser forte diante de 3 filhos
ainda crianças que não compreendiam todo o conflito que se passava entre os pais. Os pequenos rebentos, frutos do amor, jamais do ódio, esperavam apenas que as coisas volvessem à sua rotina normal. Naquele momento, o sentimento religioso herdado da mãe vigorou. Antônia contava com a força da fé materna em sua educação religiosa e a sustentabilidade psicológica de um exemplo de honestidade do pai. Bem por essas questões de alto relevo moral, ela não caía, ainda que exausta fisicamente, a suportar o peso de sua cruz, trabalhando por seus filhos e a orar sem desfalecer-se. Alguns anos se passaram e sempre nas noites perfumadas da primavera, Antônia recordava da vida de casada, ou melhor, dos primeiros anos naquele matrimônio. Mas, na verdade, há uma veracidade muito forte na frase de Nosso Senhor Jesus que diz: "O que Deus uniu, o homem não separa." Em março de 1990, era o sopro gelado do frio de inverno. O céu insistia na nuance acinzentada e eram poucos e corajosos pássaros que pousavam na janela para o cântico das primeiras horas da manhã. Antônia estava em casa de seus pais, orava em silêncio, quando um mensageiro assomou à porta com o seguinte aviso: o senhor Sebastião desenvolvera uma doença crônica e precisava muito de alguém que o cuidasse. Não tinha, na casa hospitalar a que se recolhia por caridade, registro de família. Os irmãos consanguíneos se recusaram a recebê-lo, mas alguém do hospital lembrou-se que um dia ele teve uma esposa e 3 filhos. Então, o motivo daquele mensageiro era claro: ir em busca de um abrigo para aquele homem que receberia alta, mas não tinha alguém com quem lhe recebesse em um lar. Diante o dilema familiar, a recusa de todos, o julgamento dos parentes e talvez o mais difícil, a mágoa dos 3 filhos pelo abandono do seu pai quando eram ainda criancinhas, Antônia sentiu no imo da alma que acendera uma chama viva da esperança, uma oportunidade de recomeço, uma força, um vínculo forte que preferimos chamar por laços espirituais. Então ela enfrenta o preconceito de uns, o julgamento de outros e passa por cima do próprio orgulho ferido para ensaiar o coração dos anjos e receber de volta Sebastião, envelhecido, adoentado e empobrecido, para doar todo o seu amor e restituí-lo a coragem de viver. 10 anos se passaram e na virada do milênio, no ano de 2000, surgia com a promessa de luz e vida à humanidade. Sebastião, muito bem cuidado, restabeleceu sua saúde. Os filhos o perdoaram, mesmo as flores do jardim volveram a desabrochar no quintal daquela velha casa em alvenaria, e que um dia foi abandonado. Era Deus que reunia, através do coração de uma mulher que admirava os anjos, o vínculo sagrado de uma família, deixando-nos a esperança de que muitas outras no mundo um dia também volverão a ser felizes. Com esta rogativa, Senhor, essa história que mais nos transparece uma rogativa, suplicamos a paz nos lares, nos recintos, nos ambientes hospitalares, os cuidados aos profissionais da saúde, os cuidados e paciência para aqueles que atravessam as quarentenas. Rogamos, Senhor Jesus, que nos encha de seu amor, que a tua luz preencha esse vaso honorífico que é o corpo humano e que tenhamos fé e esperança em um novo florescer. Que a paz de Deus nos envolva a todos. Um abraço fraterno, Roberge Filho, do Amigo Espiritual.